Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa azul marinho e o tema da nossa aula de hoje é o povoamento das Américas. A origem dos povos americanos sempre foi motivo de muita discussão entre os estudiosos, principalmente os estudiosos europeus, porque a questão era saber se eles tiveram origem no próprio continente, ou seja, se eles eram autóctones, ou se eles vieram de fora e chegaram aqui. E também saber como foi possível essa chegada de seres humanos nesse continente americano. Então, até hoje não há um consenso e certezas sobre essa origem dos povos americanos, mas foram elaboradas algumas hipóteses que nós vamos estudar nessa aula de hoje. O que nós temos, assim, um certo consenso entre os estudiosos é que os seres humanos, eles surgiram no continente africano. Então, a partir daí, eles se espalharam pela Europa, pela Ásia, pela Oceania e chegaram também ao continente americano. Durante algumas pesquisas, foram descobertos o fóssil mais antigo, que foi chamado, apelidado de Lucy, que possui cerca de 3,2 milhões de anos. E ele, de certa forma, comprova essa origem dos seres humanos dentro do continente africano. Existem pelo menos duas hipóteses sobre essa chegada de seres humanos no continente americano. A primeira delas, que prevaleceu, né, durante muitas décadas, né, e surgiu até no final do século XIX, foi que os seres humanos chegaram através do Estreito de Bering, que seria uma região que pega a Sibéria, na Rússia, e ligaria ao Alasca, né, que pertence hoje aos Estados Unidos. E no tempo onde houve a chamada Era da Glaciação, abaixou o nível do mar e formou-se como se fosse uma passagem de gelo, permitindo a chegada desses seres humanos ao continente americano. Essa hipótese, ela não é descartada nos dias de hoje, mas também, provavelmente, não tenha sido o único caminho que esses seres humanos tenham percorrido para chegar ao continente americano. Vamos ver o slide? Aqui nós vemos nessa primeira imagem à esquerda o Estreito de Bering, visto via satélite. E nessa segunda imagem, à direita, a provável rota percorrida, né, que no século XIX, um pesquisador estadunidense sugeriu que esse povoamento do continente americano teria começado há 40 mil anos por povos vindos da Ásia, e esse povoamento teria ocorrido através do ponto mais próximo entre os continentes asiático e americano, esse conhecido, né, como o Estreito de Bering. Relacionaram o povoamento a essa última era glacial pelo fato de não existirem também embarcações capazes de atravessar o Estreito de Bering naquele período. Uma outra hipótese também seria a vinda desses povos através da Oceania. E eles teriam, através de embarcações, parado de ilhas em ilhas e chegado ao continente americano também.
Só que a questão das datas, elas ainda são muito controversas, elas ainda têm muitas discussões. Como a gente viu na questão do Estreito de Bering, esse povoamento pode ter começado por volta de 40 mil anos. E, através da Oceania, nós percebemos que existem algumas migrações que datam de cerca de 10 mil anos. Então, uma outra hipótese também, né, que a gente poderia aí tirar uma terceira, que seria não só o Estreito de Bering ou a Oceania, esse percurso pela Oceania, como as migrações elas podem ter ocorrido em diversos momentos e através desses dois pontos. Vamos ver o slide. No século XX, surgiram ideias que apresentaram outras possibilidades, mas sem negar a rota pelo Estreito de Bering. Um pesquisador francês sugeriu que o povoamento teria se dado por diversas rotas, provenientes não só da Ásia, mas também da Oceania, e que algumas migrações não ocorreram somente há 40 mil anos, e sim entre 6.000 e 3.000 a.C. Essas divergências entre datas, né, e possíveis períodos do povoamento da América, assim como a própria local, né, ou região por onde esses povos tenham chegado ao continente americano, eles vão sendo revelados e vão sendo debatidos, discutidos através das descobertas arqueológicas. Nos sítios arqueológicos que são feitas descobertas de vestígios da passagem dos seres humanos pela região, é possível perceber, através de objetos e até de fósseis também, o período em que um determinado grupo humano tenha vivido ali naquela região. E, através disso, é possível a gente perceber mais ou menos, em que período esses seres humanos tenham se estabelecido ali. Na América do Norte, nós temos alguns vestígios que foram encontrados como objetos feitos de sílex. Vamos ver no slide. Observem as pontas da lança feita de sílex, uma rocha muito dura dotada de uma base côncava e pequenos sulcos dos lados. Esse objeto, em particular, ele data de cerca de 11 mil anos antes de Cristo e foi encontrado no Arizona. Então, é possível, através desses objetos, perceber essa ação humana nessa região. Então, na América do Norte, nós temos alguns vestígios, né, que datam de 11 mil antes de Cristo. Então, é possível, isso é fato que a presença humana ali naquela região, pelo menos há 11 mil anos, já existia. Em 1999, o arqueólogo Walter Neves revelou o fóssil mais antigo descoberto na América, que foi apelidado de Luzia. Esse fóssil já tinha sido descoberto por uma arqueóloga, mas ela já havia falecido e não teve o tempo de revelar seus estudos. Então, Walter Neves trouxe e mostrou ao mundo esse fóssil mais antigo, que data de cerca de 11.500 anos. Vamos ver o slide. Esse é o crânio de Luzia, o fóssil mais antigo encontrado na América, que teve esse nome em homenagem ao fóssil de Lucy, que é o fóssil mais antigo encontrado no continente africano.
cientistas ingleses reconstituíram a fisionomia de Luzia e, surpresos, descobriram que suas feições se assemelhavam às dos nativos da África e da Austrália. Olhos arredondados, nariz largo e lábios volumosos. Recentemente, com base em materiais inéditos de Lagoa Santa, Walter Neves descobriu também que as características cranianas do povo de Luzia eram semelhantes às dos africanos e australianos. Para ele, então, o povo de Luzia entrou na América antes dos grupos com feições asiáticas que deram origem aos indígenas atuais. No Brasil, nós possuímos muitos sítios arqueológicos que permitiram essas descobertas sobre o povoamento das Américas. Entre eles está o sítio de Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde foi descoberto o crânio de Luzia, além também dos sambaquis que predominam na região de Santa Catarina, no sul do país, que são regiões, sítios formados por um aglomerado de conchas e que revelam muito sobre os povos que viveram nas proximidades do mar. Além desses sítios, também nós possuímos o Parque Nacional da Serra da Capivara, na região do Piauí, que também possui muitas pinturas rupestres, ou seja, aquelas pinturas feitas nas paredes das cavernas. Aqui nós vemos um sambaqui, em Figueirinha, Santa Catarina. E nesse próximo slide, uma pintura rupestre da Serra da Capivara. O Parque da Serra da Capivara é tão importante que foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1991. As cerâmicas encontradas lá possuem cerca de 9.000 anos. Existem muitas discussões entre os arqueólogos acerca das datas, né, dessa presença humana. Uma arqueóloga, Nied Guidon, que pesquisou e fez várias escavações, principalmente no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí, ela defende a ideia de que a presença humana na região data de cerca de 50.000 anos. Ela encontrou alguns objetos, pedaços de carvão, mas assim, as suas teses não são aceitas por todos os arqueólogos, porque alguns discutem, debatem de que aqueles vestígios podem ter sido de algumas queimadas e não propriamente da presença de humanos nessa região. Mas, independente dessas discussões entre os arqueólogos e se a presença humana ela foi de 50.000 ou de 11.000 anos, é interessante a gente perceber que esses primeiros povos que se estabeleceram na América, eles tinham uma vida nômade. Ou seja, como eles eram caçadores e coletores, viviam da caça e da coleta de frutos, raízes, eles acabavam tendo que se deslocar de região. Por isso, eles praticavam, né, o chamado nomadismo. Agora, na América e aqui no Brasil, a gente tem vestígios da vida mais sedentária, ou seja, estabelecida num determinado lugar, de cerca de talvez 7.000 anos, com a produção, né, de alguns povos na região da Amazônia, que foram alguns povos agricultores e que já produziam a mandioca.
E é interessante também percebermos que os povos que viviam na região do mar, nos sambaquis, embora eles não praticassem a agricultura, eles também se tornaram sedentários porque havia muita abundância de peixes, de mariscos, e eles se alimentavam, faziam dessa alimentação proveniente, né, do mar, né, como importante, e para isso eles não precisavam ficar se deslocando. Então, nessa aula sobre o povoamento da América, nós vimos que não existe um consenso sobre a forma como os povos chegaram na América e também não há um consenso sobre as datas, né, prováveis dessa chegada. O que nós podemos concluir é que ocorreram migrações vindos de regiões diferentes, provavelmente pelo Estreito de Bering, como também pela Oceania, e que isso ocorreu em datas, momentos, períodos diferentes. Vamos agora para o nosso desafio? Observe a imagem do crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado na América. As características cranianas do povo de Luzia eram semelhantes às dos africanos e australianos. Isso reforça qual hipótese sobre o povoamento das Américas? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. Até a nossa próxima videoaula e até breve!